Estamos de volta em Encontro Saudável com muita informação para você. Quando eu falei no começo, me dê 10 segundos que eu vou te dar diversas informações, eu não estava brincando, né? Então hoje vocês aprenderam um pouquinho mais sobre gastroenterologia, essa área da medicina é tão importante, né, que a gente tem que cuidar tão bem do nosso corpo. Aprenderam uma dica, uma receita fantástica, super nutritiva com a Butapudel. E daqui a pouquinho eu vou conversar com a Adriana Montini, que é psicóloga, e vai falar com a gente sobre luto. Um assunto que às vezes a gente não quer falar, né? Acho que nunca a gente quer falar sobre isso, mas a gente precisa conversar, a gente precisa se estender, se debruçar e falar sobre esse assunto. Mas antes eu quero dar uma dica para vocês de leitura. Eu recebi 2 livros essa semana. Estou muito feliz porque em uma semana eu recebi 2 livros. O primeiro livro da minha querida amiga Caroline Chikoski. Carol, estou tão feliz por você ter conseguido realizar esse sonho, esse romance maravilhoso. Minha Menina, fica a dica de leitura para você. Olha, Dia dos Namorados está chegando, né? Minha Menina, um romance maravilhoso para você descobrir aí, chorar um pouquinho pelo amor perdido e descobrir que a vida ela traz surpresas, né? E boas, muitas vezes boas. E esse livro da Caroline Chikoski, Minha Menina, é um bom indicativo literário para a semana. E o outro presente que eu recebi é um manual de moda, beleza e autoestima, Tips de Mariana Simeonato, ela que é blogueira, palestrante, escritora e é da família, né? Mariana, um prazer incrível, viu, ter passado o dia com você no Rio Grande do Sul, ter recebido esse presente. Sucesso para você que está indo para os Estados Unidos a empreender novos desafios, viu? Deus com você, minha querida. Agora sim eu recebo a minha querida Adriana Montini, psicóloga requisitada em Cascavel, né? Sempre está aí com a gente nos dando consultoria. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Soraya. Você está muito elegante, viu? Obrigada. Gente, ela tá com um casaco maravilhoso, rosa quartz, né? Ela me corrigiu, eu falei, rosa bebê. Ela, não, rosa quartz, olha só. Sapato roxo, batom roxo, tá muito bonita, viu? Como sempre. Eu gosto de te ver assim, sempre iluminada, bem arrumada, maquiada. Faz bem, né? Faz bem pra alma, faz bem pra vida. Eu acho que essa é a importância até do luto, da gente fechar alguns lutos na vida da gente, porque hoje a gente não respeita fases da gente, tem luto que não é aceito na vida, luto de separação, luto de formatura, luto de vida nova, luto agora de filho saindo de casa, indo pra casa dele, estando na sua vida. Isso a gente tem que se respeitar, fechar lutos, porque quando olham assim, falam assim, luto, ela vai falar de morte, não só de mortes, de mortes simbólicas, que a gente não se permite às vezes chorar, que a gente não se permite. Hoje, esses lutos de filhos não nascidos, de filhos roubados, de outras tantas coisas. Ela veio colorida, ela veio com essa vibração, com essa cor vibracional para a gente poder falar de luto de uma forma amena, para que você possa refletir aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Muitas vezes o pessoal que está passando por Cascavel nos hotéis nos assiste, nos hospitais, e fica a dica, viu? Tem uma dúvida, tem uma sugestão, escreve pra gente no contato@medicinesaude.tv.br, que a gente vai correndo lá para a Adriana, tira a dúvida e traz ela aqui para responder para você. O assunto é luto. Por que que eu quis falar sobre luto e trouxe a Adriana para falar sobre o assunto? Como ela mesma disse, existem lutos simbólicos, existem diversos ciclos da vida que a gente precisa aprender a deixar de lado, a fechar, encerrar, começar outro. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui falando sobre isso, né? Mas existe aquele luto da perda, da morte. Eu costumo dizer da morte instantânea, que é aquela que você não espera, né? E pode acontecer com um filho, com um amigo jovem. Eu costumo dizer que a gente fica órfão não só de pai e mãe, a gente fica órfão de amigo, a gente fica órfão de irmão. E muitas vezes é difícil, você se pergunta, eu vou conseguir respirar, eu vou conseguir tocar minha vida de novo? Né? Até que ponto é salutar, é importante, é saudável você se fechar num casulo, se entregar ao trabalho ou alguma outra coisa e não vivenciar esse luto? A gente precisa viver isso ou não? Então eu quero começar perguntando para a Adriana, por que é importante as pessoas se entregarem às emoções nesse momento? Um pai que perde um filho de uma forma inesperada, não é a ordem natural da vida, né? Como que deve ser encarado esse tipo de perda? Existe uma receita pronta para isso, Adriana? Infelizmente, hoje, o tocar a vida é muito difícil, mas é aquele momento que você dá um stand-by, coloca aquela sua luzinha assim, fala assim, eu vou
chorar a morte do meu filho, eu vou chorar a tristeza dele, mas lembrando que tem todas aquelas fases do luto, sabe, a não aceitação, a barganha, a revolta, que você sente muita raiva, assim, você sente, sabe, é difícil lidar com isso hoje para os pais, lidar com a inveja de olhar aquele filho, o amigo do filho que ainda está vivo. Você tem uma inveja. Isso é natural, isso é do ser humano. Isso é natural você ter raiva, raiva até de Deus. Porque se Deus existisse, por que Ele permitiu que eu perdi meu filho? Mas lembrando, até Jesus Cristo sofreu as 5 fases do luto. Por que não eu? Por que não você? Por que qualquer um de nós, quando perdemos filhos, amigos, é a dor mais doída? Não, é a segunda mais dolorida. Qual que é a primeira? A primeira é não ter um corpo para enterrar. É aquele pai que hoje está lá em casa e o filho dele simplesmente desapareceu por algum motivo e não sabe onde está, não tem, dizem que mataram, dizem que morreu, dizem, e onde está esse corpo. Esse é o luto mais doído. O segundo é, sim, enterrar um filho, porque a gente não tá, ser humano não está pronto para perder nada, muito menos perder um filho. Então isso é antropológico até, sabe? É contra todas as nossas leis naturais. E a gente tem que enfrentar o luto vivê-lo. Ou vivê-lo? Vivê-lo. Lembrando que um luto não patológico, ele... E nada de enterrar também esse luto. Não, nada de enterrar, nada de dizer que eu mastiguei, tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Tem aquele momento que você precisa parar, que você precisa chorar. À noite eu choro, mas no outro dia segue a vida e de repente me dá uma tristeza. Escuta seu coração, escuta onde está doendo. É importante falar sobre isso. Mas eu não vou querer falar com aquela pessoa porque ela tá uma chata, só tá chorando, não sei o quê. Ou então, o pior é quando a pessoa tenta sair de casa, nossa, olha lá, sabe? Perdeu o filho semana passada, perdeu a esposa, o marido semana passada, já tá no restaurante, sabe? Tem pessoas que têm a vida continua, mas se permita. Se pode sair, você deve sair. Mas se você bater, como diz a juventude, bater uma bad, um momento de depressão que você precisa ficar em casa, não tem nada de mal nisso, não tem nada de doença nisso. O luto natural, ele é processado entre 6 e 8 meses após a morte desse ente querido. Depois disso, se você começa a ficar persecutório, continua vendo ele pela casa, sentindo o cheiro, não sei o que, procure ajuda terapêutica, sabe? Tem pessoas que transformam, por exemplo, o quarto da pessoa que se foi num santuário. Ninguém pode entrar, ninguém pode mexer em nada. Isso não faz bem. Não faz bem. Não faz bem. Respeite aqueles 30, 40 dias da pessoa, do quarto, fica ali, e depois comece a dando coisas daquela pessoa, porque não é a pessoa, ela vai continuar dentro do seu coração, às vezes ela continua aqui, tem um material genético. Certo. É dolorido? Soraya, é muito dolorido perder um ente querido, imagino perder um filho, mas a coisa passa, os tempos mudam, é um processo que a gente precisa respeitar. Essa questão de se preparar para a dor, quando eu falei aqui no começo que é uma situação que todos nós passaríamos um dia, mais dia, menos dia, todos nós passaríamos. Ninguém fica para semente. É aconselhável ou não a pessoa se preparar para isso? Devemos. Porque a gente vê algumas situações. Eu perdi uma grande amiga há poucas semanas. Eu fui consolar a família, fui consolada pela família. Fiquei pressionada como essa família se uniu e se preparou. Era um caso que já estava se estendendo há algum tempo, a pessoa não estava bem, já estava hospitalizada. Então, eles prepararam a família e os amigos para aquela partida. Então, no momento da passagem, da viagem, no momento que ela se foi, claro que houve uma grande dor no coração de todos nós, mas não foi aquela dor, sabe? Foi uma coisa suportável. Parece que a gente lembrava dela de uma forma tão bonita. O luto antecipado, isso daí. Existe hoje uma das linhas da psicologia que estuda muito, é a tanatologia. O pessoal confunde com tanatopraxia. Quando eu falo, eu vou para minhas aulas de tanatologia. Fala, não, que é isso? Eu falei, não é tanatopraxia, não estou fazendo acompanhamento, nada de problema também quanto a isso. É tanatologia, você saber as várias fases do teu luto, saber o que é normal, saber que depois de um tempo, depois dessa raiva toda, essa inveja que você sente, você entra num período de depressão, você fica mais melancólico, mais recolhido, porque às vezes, a priori, a pessoa está tudo bem.
sabe? E de repente ela evolui, dali uns 4 meses a pessoa cai. E daí ela entrou naquela fase da depressão, que é uma fase do luto, não a depressão, doença, transtorno, sim. mas ela entra... necessariamente todos que passam pelo luto se sentirão depressivos? Sim. Ela fica oscilando. Mesmo um momento depressivo, quando você para, você chora, sabe, te dá uma dor no coração, te dá aquela lembrança. É uma perda, sabe? Aquele teu choro, aquele teu colocar para fora em palavras e chorar, lembrar da sua amiga, lembrar do ente querido seu, aquele já é um processo depressivo. Você vai ver pessoas, as avós, pessoas que você perdeu há tanto tempo atrás, a coisa vai melhorando com o passar do tempo. Você sente saudade, você sente falta num dia de finados ou num dia especial da família, que ela estaria ali, você até enche o olho de lágrima, lembra da pessoa, coloca o nome da pessoa até nas orações, mas a coisa fica mais amena, não dói tanto. Você já começa a aceitar e essa aceitação é pro resto da vida. Adriana, eu estava lendo e um estudo feito na Alemanha no ano passado, em 2015, indicou que o luto afeta mais os idosos porque eles têm perdas maiores, né? Haja visto aí a questão do seu tempo de vida. Existe uma pesquisa similar a essa no Brasil com relação à faixa etária, quem sofre mais? Existe. Existe, inclusive, quem é a maior estudiosa disso hoje no Brasil é a doutora Sônia Sirtoli. Ela mora em Cascavel, é minha professora. Ela tem um estudo, ela defendeu ano retrasado na Grécia um estudo sobre isso. Ela faz um estudo de todo esse luto das pessoas que mais sofrem, ela que dá esse ranking pra gente de como esse luto e as pessoas que mais sofrem hoje são os jovens. Os jovens estão perdendo muitos amigos. É muita... A faixa etária, se hoje você pegar a faixa etária que mais morre gente, por exemplo, aqui em Cascavel, hoje em Cascavel está morrendo mais jovens homens na faixa dos 18 a 25 anos. É uma coisa, lógico, você pergunta do quê? Acidente. Claro, reflexo até da violência urbana, né, a que todos nós estamos submetidos. Quer dizer, é um indicativo muito importante disso tudo até para se ter novas políticas, né, de segurança, enfim, de lazer, de estudo, de educação no município. É um indicativo muito importante. Melhorar a cultura. Exatamente. A cultura hoje do álcool, velocidade, direção, está muito ligada a essas perdas instantâneas que a gente está tendo aí. Rapazes jovens, moças jovens, inesperadas, que tinham toda a vida pela frente, recém-formados ou se formando em universidades e estão falecendo. Adriana, quais são as dicas ou os apontamentos que você faria para quem está nesse momento passando por uma situação de luto? Hoje eu diria, quem puder procure um grupo de apoio, que existe alguns na cidade, o pessoal se informa. Procure quem puder uma ajuda, de repente exclusiva de uma psicóloga, de um terapeuta, ou até daquele aconselhador da sua igreja, que se tiver. Mas procure alguém para você desabafar, não precisa guardar aquilo só para si. Aquilo é importante que seja levado para um terceiro, que quando você coloca esse sentimento, essa emoção para fora, isso se dissolve. Muito bem, Adriana, obrigada por ter vindo aqui, por ter dividido esses ensinamentos que eu digo, todo mundo tem que aprender um pouquinho, todo mundo tem o que aprender e tem o que ensinar também, né? Então esse tipo de troca é muito importante e eu espero que você tenha aproveitado ao máximo tudo que foi dito no programa. E até tem uma frase da escritora lá, Bozard Campbell, que eu acho fantástica, que é sobre o luto. Ela diz que a dor é suportável quando conseguimos acreditar que ela terá um fim, e não quando fingimos que ela não existe. Então é exatamente o que você disse aí. Obrigada, viu? Eu que agradeço.